Cristina Sucupira, nossa, ela também está presente na sala, agradecer a participação. Mais algumas pessoas aí, eu preciso saber de onde vocês são. O pessoal da FANES, eu agradeço a presença também. Muito Pronto. obrigado. Prestigiando o professor. Quero agradecer, professor Felipe, por aceitar esse convite nosso, né? Estamos aí aderindo a essa nova modalidade, e aí a gente está aproveitando trazendo esses temas mais polêmicos para fazer essas discussões, né? Algumas pessoas estão questionando por que a gente não faz no Instagram, mas eu acho que o contador ele ainda está muito encabulado para estar nas mídias sociais, então a gente está se sentindo mais para estar numa sala, num ambiente assim, com aspecto de sala, né? Então, a gente ainda está, mas vamos fazer qualquer hora dessa, uma no Instagram, vou colocar a Mônica como cobaia, que ela fazer isso. Agradecer a sua participação, por aceitar o nosso convite, certo? Passar agora a vez a fala para a Mônica, que ela vai conduzir aí esse bate-papo com vocês. Pessoal, o que vocês quiserem fazer, vocês fazem pelo chat, Mônica vai fazer a leitura antes de terminar, uns dias antes, ela faz a leitura das perguntas e ele vai respondendo, certo? Beleza, professor, vocês, brigadão pela parceria aí com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Passo a palavra agora para a Mônica de Jesus. Boa tarde, pessoal. É imensa a minha alegria, apesar de estar assim, nervosa, como a gente diz, os contadores são um pouco tímidos, sabe, Felipe? E aí a gente gosta de ficar meio aqui na retaguarda, não aparece muito, então foi um problema sério, né, Jonas? Jonas me conhece, Gil me conhece, sabe como é. Mas estamos aqui, vamos enfrentar, né? Então, é uma felicidade incrível estar aqui com o Felipe, uma pessoa ímpar, uma pessoa, assim, muito do bem mesmo, que ama contabilidade. Ele já até sugeriu que ia fazer contabilidade, né, Felipe, um tempo atrás. Eu disse, não, faça a especialização, que é melhor. Então, estamos aqui com o doutor Felipe. Ele é advogado tributarista, ele é secretário-geral da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Sergipe, é professor de MBA na FANES, também tem MBA em Direito Tributário pela FGV, não é isso, Felipe? Felipe, então. Exatamente. Professor de graduação na FANES, na graduação. Ah, graduação, tá. Direito tributário, especificamente. Entendi. Então, o tributo é com ele mesmo, né? Então, a gente convidou e ele prontamente aceitou falar sobre esse tema, né, que é a transação, que muitos dizem, são transações. Eu digo, não são transações. Inicialmente, o Felipe colocou para a gente que seria essa transação, e quero agora, Felipe, que você desvende esse mistério, o que é a transação, se é algo novo, se já existia, e como é que nós, contadores, poderemos orientar os nossos clientes para aderir a essa modalidade, se é que assim a gente pode chamar. Boa tarde, Mônica. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de você, especificamente, né? Eu retribuo integralmente aí o carinho total, recíproco, e em especial aos colegas aí do CRC por ter concedido esse espaço, né, pelo convite, né? E, sinceramente, eu acredito que eu não esteja exagerando, né? Até mencionei isso, né, em sala de aula, dos alunos, que eu acredito que essa lei da transação tributária, a Lei 13.988 de 2020, que passou a vigorar 14 de abril, semana passada, né? Eu acredito que ela vai revolucionar a relação jurídico-tributária. Ela vai revolucionar, como eu estava dizendo, né, a abordagem dessa relação físico-contribuinte. Por quê? Porque até então, né, a gente tinha uma ideia de que o contribuinte era o inimigo do fisco, né, já se presumia que ele estava adotando de medidas ilegítimas, e muitas vezes ele está apenas fazendo com que, buscando, né, as melhores formas de tributação dentro do que a lei permite, né? E eu até me recordo de um termo que o professor Luiz Eduardo Schori, que é um tributarista famoso no Brasil, né, ele mencionou numa live que ele fez semana passada, né,
até um termo em inglês, em race relationship, que significa o seguinte, né, da necessidade de a gente partir para uma relação mais evoluída, uma relação mais próxima entre o contribuinte e o fisco, porque a gente sabe, né, o estoque da dívida ativa é imenso, né, e a transação tributária, né, um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, a gente viu na live aí, quem vê a chamada da live, talvez tenda a acreditar que a transação surgiu nesse contexto de pandemia, do coronavírus e tal, mas não é bem assim. Na verdade, né, antes da lei, né, não vou adentrar em questões políticas, mas a Presidência da República editou a medida provisória 899 em outubro do ano passado. Ou seja, antes de surgir essa história do vírus chinês. Então, não foi uma coisa que foi criada pensando no combate ao coronavírus, tá? Mas, mesmo assim, não se tem dúvida nenhuma de que pode ser utilizado, né, como instrumento de conciliação, de consenso, de busca de soluções que otorguem, né, os interesses comuns, tanto do fisco quanto do contribuinte, né? E só uma observação, Mônica, a transação tributária, ela já estava prevista no Código Tributário Nacional desde o texto originário, né? O CTN é de 66, passou a vigorar em 67. Desde o texto originário do CTN, já tinha lá a previsão da transação tributária no artigo 171, né? E nunca, na esfera federal, havia sido instituído esse instituto, né? É a primeira vez na história, né, em nível federal, né? A gente sabe que tem notícia de alguns municípios do sul, do Paraná, que instituíram transação em âmbito local, mas o fato é que, em nível federal, é a primeira vez na história que esse instituto finalmente foi regulamentado, né? Mas se você pegar o texto original do CTN, no artigo 171, já existia lá a previsão, né, da possibilidade de instituição da transação tributária como uma forma de, através de concessões mútuas, por fim ao litígio e buscando a extinção do crédito tributário, né? Então, assim, todo mundo acaba ganhando, o contribuinte fica regular, fica em dias, né, com o fisco, e o fisco, por outro lado, acaba recuperando créditos que muitas vezes já eram considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, como a própria portaria da PFN se refere. E é isso, né? Essa abordagem inicial que eu queria mencionar, tá? Já puxando aí o link, né, com o que você falou, e você tinha me falado, na nossa conversa, no nosso dia a dia, né, eu percebi que realmente, né, o pessoal da contabilidade, talvez até, digamos assim, acostumado, né, com o advento de leis especiais, né, de 3 em 3 anos, vem uma lei especial que concede desconto de juros e multas elevadíssimos, e aí, assim, eu senti isso, né, eu senti que é como se a maioria do pessoal da área contábil me perguntou, é um novo parcelamento, uma nova forma de parcelamento especial? Assim, não é, tá? A transação tributária é a primeira vez, essa lei, ela não é temporária, ela veio para ficar, ela é fixa, permanente, ela veio para ficar, né? E assim, na transação, obviamente, você vai envolver o parcelamento do crédito tributário. O parcelamento, digamos assim, está embutido na transação, mas não se trata de uma lei que instituiu um parcelamento, não, tá? E, por outro lado, né, já até avançando um pouco, né, ela tem a vantagem que é o seguinte, a gente vê que essas leis de parcelamento especiais, que vêm de 3 em 3 anos, né, na média aí, acabam gerando um caos, né, acabam desprestigiando o contribuinte que está regular, pagando seus tributos em dias, né, acaba ficando, além de gerar um caos, do ponto de vista legal, legislativo, né? E aí, o que é que acontece? A transação tributária, a gente vai ver aqui as modalidades que ela possui, uma delas é a transação por adesão. Como é que vai funcionar? A Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vai publicar o edital, os contribuintes vão acessar as condições previamente, vão olhar se tem interesse em aderir a esses editais, e aí eu diria que, em termos práticos, esses editais vão acabar equivalendo, né, a esses parcelamentos especiais, sem precisar criar uma lei. Ou seja, já existe uma previsão na lei de transação tributária que permite a Fazenda Nacional publicar editais de tempos em tempos, né, otorgando condições especiais para os contribuintes que, porventura, quiser
aderir a esse edital. E aí, por isso que eu falo, na prática vai acabar funcionando, né, como uma espécie de parcelamento especial. Essa é a modalidade por adesão, né? Porque as condições já estão lá pré-estabelecidas, o contribuinte vai lá, vai analisar e vai ver se tem interesse ou não. E aí, sem precisar do processo legislativo, sem precisar do trâmite no processo legislativo no Congresso Nacional, muitas vezes de questões não técnicas, né, questões políticas, e a transação tributária acaba servindo também, né, para acabar com esse caos legislativo, né, que a gente vê aí nos últimos anos, tá? Essa ideia inicial que eu queria trazer aí para vocês, né, vamos avançar um pouquinho, né, mas, por enquanto, é isso que eu queria contextualizar aí, né, para a gente poder entender, né, a transação não é parcelamento, tá? Inclusive, se você for olhar lá o Código Tributário Nacional, o parcelamento é uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E a transação está prevista no CTN como uma das causas de extinção do crédito tributário. E aí soa até um pouco estranho, né? Peraí, a transação vai extinguir o crédito tributário, né? Isso daí a gente vai ter que ver como é que os juízes vão aplicar na prática, os juízes e os procuradores também, né? Porque, apesar de a transação ser uma modalidade de extinção do crédito tributário, segundo a previsão do CTN, lá no artigo 156, inciso 3º, né, se você for analisar o corpo da lei, por exemplo, eu cito aqui, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 3º, ela menciona a suspensão, a possibilidade de suspensão do processo enquanto aquela transação estiver em andamento. Então, assim, eu até tenho minhas dúvidas como é que os magistrados, os juízes vão reagir diante da interpretação sistemática disso daí, tá? Porque o CTN, queira ou não, prevê a transação como uma modalidade de extinção do crédito tributário, tá lá no artigo 156, inciso 3º. E o parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá no artigo 151, inciso 6º. Então, assim, vai ter uma necessidade de compatibilizar, né, esses dispositivos para que a gente não tenha, né, surpresas. E, assim, e aí a gente vai avançar aqui no tema, vocês vão ver que tem algumas coisas que eu acredito que vai levar um certo tempo de maturação, né? A gente, da área jurídica, né, a gente costuma falar que uma lei, né, o tempo de maturação de uma lei, em média, é 10 anos, né? Quando eu falo maturação da lei, é o quê? No sentido de quê? É quando os tribunais superiores já deram a sua interpretação, digamos assim, de forma pacífica, remansosa, já tem jurisprudência remansosa, né? No geral, a lei não comporta muitas interpretações, digamos assim, elásticas, né? Mas a gente vai ver que tem alguns pontos, né, que suscitam controvérsias, né? Mas vamos falar aos pouquinhos, mas a gente vai ver que existem algumas questões que vão precisar, sim, de enfrentamento jurisprudencial, né? Felipe, você me permite só, antes de você avançar? Claro, claro. Veja bem, tem, inclusive, lá no portal da PGFM, tem uma notícia assim, PGFM publica portaria e edital que reabre prazo para adesão a modalidades de transação até 30 de junho e permite negociações individuais. Você falou que teria que ter o edital para essa modalidade, né, adesão. Então, isso quer dizer que a empresa só vai poder aderir se tiver um edital aberto. Por exemplo, esse vai até 30 de junho. É necessário ter um novo edital. Essa é a modalidade agora que está aberta para as pequenas empresas. Não é isso? A gente até conversou um pouco sobre isso, né? Sim. Mas prossiga, por favor. Então quer dizer que as pequenas empresas vão ter que aguardar, ou outras empresas, toda vez que tiver um edital. E aí tem outro tipo de modalidade que diz assim, não, está aberto eternamente, você pode aderir a qualquer tempo. É isso? Exato. Eu queria que você fizesse esse comparativo aí. Como é que funciona, como é que vai ser. Pronto, já vamos entrar numa polêmica, né? Num dos pontos polêmicos da lei, tá? Se você der uma olhada lá no artigo 2º da lei, né, da lei da transação, da lei 13.988, não vou ficar repetindo o número da lei para não ficar cansativo, mas se você for olhar o artigo 2º, ela prevê 3 modalidades, né? A primeira é por proposta individual, que é aquela que o contribuinte, ou até o próprio fisco vai lá
e busca, né, a transação, vai lá, apresenta um plano de recuperação fiscal, né, a portaria da PFN exige que o contribuinte apresente um plano de recuperação fiscal, e aí eles vão debater os termos, garantias, como se fosse um acordo mesmo, né? Vão debater os termos do acordo. Essa é a primeira modalidade. Aí vem outras duas. As outras duas são por adesão, né? Aí, se você for ver lá, a lei fala por adesão nos demais casos do contencioso judicial e administrativo e por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Ela cria uma subespécie por adesão voltada aos débitos de pequeno valor. Qual é o grande X da questão aí, né? Se você olhar a lei em si, né, você olhar o texto da lei, né, o artigo 2º, ele não faz nenhuma restrição, né, em relação ao tipo de pessoa jurídica que vai poder fazer jus à modalidade por proposta individual. Por adesão é fácil entender. A Fazenda Nacional vai publicar o edital, o contribuinte vai olhar as condições, vai ver se aceita fazer conta, aí vai entrar a atividade de vocês aí, os contadores vão ver os parcelamentos em curso, fazer um cotejo analítico, a comparação, ver se vale a pena. E existe essa outra modalidade que parte da proposta individual do contribuinte, né? E aí o que é que acontece, né? Essa modalidade de proposta individual, na portaria, observe bem, né? Estou falando da portaria da PFN, não estou falando da lei. A portaria que regulamenta a transação, a portaria PGFN 9917 de 2020, recente, agora também da semana passada, ela fixou, lá no artigo 4º, parágrafo 1º, uma regra que diz o seguinte, que a transação de débito inscrito em dívida ativa da União, cujo valor somado seja igual ou inferior a 15 milhões, será realizada exclusivamente por adesão. Em outras palavras, os contribuintes pequenos só vão ter a modalidade de transação por adesão, né? E aí, você acha que você tende a acreditar, assim, acredito que até uma interpretação que se possa ter, anti-isonômica, que viola a igualdade, a isonomia, né? Como é que você vai permitir aos pequenos apenas a modalidade por adesão? Somente os grandes. Se você for olhar dados estatísticos, né? Eu dei uma olhada numa pesquisa recente, os contribuintes que devem mais de 15 milhões representam menos de 3%. Ou seja, a imensa maioria dos contribuintes deve menos que isso. E aí veio a PFN, no exercício do poder regulamentar, e foi lá e disse, olha, essa modalidade transação por proposta individual, né, do contribuinte ou até do próprio fisco, ela só vai ser aplicável para os contribuintes que devem acima de 15 milhões. Aí você assim, tende a se indignar com isso, e eu acredito que isso daí é um dos pontos que o judiciário vai ter que se debruçar, né? A lei está muito recente, ainda não dá para prever nada e tal, mas eu imagino que esse ponto ele vai ser objeto de questionamento judicial, né? E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Eu imagino que a lógica que o fisco usou para adotar essa regra, né, criar essa regra por meio de ato normativo, por meio de portaria, foi o seguinte: eles pensaram, poxa, se a gente permitir que todos os contribuintes, inclusive os pequenos, né, que é o caso aqui da maioria dos contribuintes sergipanos, todos os contribuintes, se permitir que todos os contribuintes possam apresentar proposta de transação individual, vai virar o caos, né? E alguns vão poder até se usar de má fé. Eu até entendo, né, essa interpretação, talvez essa preocupação que a Procuradoria da Fazenda Nacional teve. Mas, por outro lado, né, a lei não fixa nenhuma permissão nesse sentido, né? Se você for olhar a lei, o artigo 14 da lei concede os poderes para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional disciplinar, né, como é que se dará a transação. Está lá no artigo 14, tem cinco incisos, né? E o inciso 5º, ele fala lá, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade, os parâmetros, né? Ou seja, concede poderes para a Procuradoria da Fazenda Nacional, no caso de débitos da União Federal, né? Também tem débitos federais administrados pela AGU, né? Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria-Geral da União, mas eu estou falando mais da PFN, que é o grosso, né? Que são os tributos administrado pela Receita Federal. E aí o que é que acontece? Se você for ver a lei lá, a lei permite que a Procuradoria regulamente, né, como é que vai se dar essa transação. Só que
a PFN, na primeira regulamentação, já restringiu uma modalidade, que é a modalidade iniciativa particular do contribuinte, apenas para aqueles contribuintes que devam acima de 15 milhões. Ou seja, apenas 3% dos contribuintes, estou arredondando, tá? Apenas mais, aproximadamente 3% dos contribuintes. E, assim, eu entendo que essa regra tende a ser questionada, tá? E, assim, também imagino que a Procuradoria vai contra-argumentar no seguinte sentido, tá? Eles vão, se surgir a ação questionando, né, o disposto, né, nessa portaria da PFN, eu acredito que eles vão argumentar o seguinte: a própria lei da transação tributária, no artigo 11, parágrafo 3º, concede melhores condições para a pessoa natural, a pessoa física, né, microempresas ou empresas de pequeno porte. A lei, ela veda, né, que a concessão de desconto supere 50%. Quando eu falo débito total, incluindo juros, multa e o próprio crédito tributário, né, o principal. E aí, no parágrafo 3º, ela vai lá e fala o seguinte: olha, se for microempresa, empresa de pequeno porte, essa redução pode ser de até 70%, e o prazo, né, do pagamento pode ser de até 145 meses. Né? É um prazo bem mais amplo, né? A regra geral, digamos assim, aplicada a todos, até 50% de redução, está no parágrafo 2º, e o prazo de pagamento de quitação, 84 meses. No caso de pequena empresa e micro, né, eles ampliam a possibilidade de desconto para até 70% e a margem de parcelamento para 145 vezes. Então, assim, eu imagino que eles vão contra-argumentar. Olha, a gente restringiu o acesso à modalidade por iniciativa do contribuinte para os grandes contribuintes, mas, por outro lado, vocês têm acesso a descontos maiores previstos na lei, a prazo maior de parcelamento e tal. Só que a gente viu na prática, Mônica, que vocês estavam até me questionando, né? Nesse primeiro edital da PFN, ela não concedeu nenhum desconto, não concedeu nada, assim. Ela não foi, não se usou dessa possibilidade de conceder desconto de até 70%. Então, assim, vai ficar sob o critério da Procuradoria definir o percentual que ela entende cabível, e se for o caso, né? Como esse primeiro edital que está valendo agora, né? Que os contribuintes pequenos fazem jus, eles não concedem desconto, né? E isso acaba sendo, né, desvantajoso, né? Não vale a pena, né? E é isso que uma crítica que a gente já faz já de partida aqui em relação à transação, né? Como é que os grandes têm acesso à transação individual e os pequenos não, vão ficar, digamos assim, vão ficar sob o crivo da vontade, né, do alvedrio da Procuradoria da Fazenda Nacional. A Procuradoria da Fazenda Nacional vai decidir quais são os critérios que o contribuinte pequeno vai fazer jus, né? E aí, aproveitando o debate, tem ligação, né? A própria lei de transação, ela prevê que as empresas que estiverem em recuperação judicial, elas terão melhores condições, né? A própria portaria da PFN, ela considera que se a empresa estiver em recuperação judicial, os créditos tributários devidos por ela já é automaticamente, digamos assim, considerados como de difícil recuperação ou irrecuperável, né? E aí os descontos são ampliados, tá? Só que qual é a empresa que vai querer abrir um processo de recuperação judicial só para poder ter acesso a maiores descontos? Então, eu acho totalmente desproporcional, tá? É uma interpretação que eu faço, né, da lei, né? Que, assim, me parece que os tribunais vão ter que se debruçar sobre esse tema. As três modalidades, uma restrita para os grandes contribuintes, por mais que existam outros caminhos, né? Essa possibilidade deveria ser ofertada a todos, né? Indistintamente, né? É uma crítica que se faz, né? Aí você menciona, e você não, né? A lei menciona lá, que quando você está na transação, o crédito é extinto. E quando você faz um parcelamento convencional, o crédito fica suspenso, né? Isso. Aí, qual é a vantagem? Me diga, um cliente chega, nos pergunta, assim, qual é a vantagem que eu vou ter? Apenas o prazo? Nesse caso agora, dos pequenos, né, que ampliou apenas o prazo, porque ele não teve vantagem alguma para o parcelamento convencional. Assim, qual a vantagem que você vê em fazer um parcelamento convencional?
além das parcelas, tirando essa questão das parcelas de serem mais parcelas, qual é a vantagem que você identificou, que você identifica, entre ser a transação ou um parcelamento convencional? Você consegue visualizar isso? Consegui entender a pergunta. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a transação está prevista como causa de extinção. Né? Isso. E aí é uma aparente incoerência que a lei traz, né? Se você for ver lá, está no artigo 12, né? No parágrafo 2º, ele permite que a transação suspenda o processo por convenção das partes. E aí já adentra, né? No caso, eles jogam para o Código de Processo Civil, né? Eles se reportam ao artigo 313 do Código de Processo Civil, que permite que as partes criem regras, né? E aí, no artigo 12, né, parágrafo 1º e 2º, faz que as partes podem convencionar a suspensão convencional do processo, né? Então, assim, só que, o que eu estou querendo dizer? A lei permite a suspensão do processo, né, que está transacionado, por assim dizer, de créditos que estão transacionados, só que, a depender do juiz, né, a depender da interpretação do juiz, pode ser que o juiz entenda, olha, a transação está prevista no CTN, o CTN é lei complementar, né, e, digamos assim, tem que ser observado, né, está hierarquicamente acima, então, assim, vocês não podem tratar sobre a suspensão, né, esse é um dos pontos que me parece incoerente, né, também na lei, mas está lá no artigo 12, a possibilidade de as partes, na transação, convencionar a suspensão do processo, né? E, inclusive, tem uma passagem da lei que eles fazem menção expressa ao artigo 151 do CTN, que são as causas de suspensão da agibilidade do crédito tributário, que é o parágrafo 2º do artigo 3º, que fala expressamente o seguinte: quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se para todos os fins o disposto no inciso 1º e 6º do artigo 151 do CTN. Ou seja, como dentro da transação, é aquela história, o parcelamento está contido na transação. É como se fosse assim, olha, a lei está dizendo o seguinte: como o parcelamento está contido dentro da transação, então a gente vai poder suspender a exigibilidade do crédito tributário e suspender o processo, né? Mas, assim, o que eu quis chamar a atenção é que o CTN, ele prevê a transação como uma modalidade de extinção do crédito tributário, Isso, né? isso. Aí, assim, e aí você me pergunta, é mais vantajoso fazer um parcelamento ou uma transação? Vocês sabem, né, que quando o contribuinte faz um parcelamento, que vai aderir a um parcelamento, tem lá todas aquelas condições. Esse parcelamento implica em confissão irretratável, irrevogável da dívida e tal, blá, 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 blá. E aí, o que acontece? Os tribunais superiores, o STJ especificamente, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem permitido que os contribuintes, mesmo com toda essa confissão, renúncia, irrevogável, retratável, tem permitido que os contribuintes que estão com crédito tributário parcelado discutam aspectos de direito, ou seja, inconstitucionalidade de lei, ilegalidade de ato administrativo, legalidade de, por exemplo, de norma de portaria, né? Esse tipo de causa. O STJ tem uma jurisprudência pacífica, no sentido de que, no parcelamento, eu estou falando de parcelamento, tá? O contribuinte, mesmo estando com crédito parcelado, ele pode questionar aspectos jurídicos. Inclusive, já tive casos aqui que o contribuinte estava parcelado e a gente estava questionando a multa. E conseguiu extirpar a multa com parcelamento vigente. Muita gente não sabe disso, acha que parcelou, não tem jeito. Eu acredito que os tribunais, em relação à transação, e aí eu chamo a atenção para esse ponto, eu acredito que em relação à transação, a possibilidade de você discutir um crédito que esteja transacionado vai ser praticamente impossível. Eu até imagino que só vai ser possível no caso de matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, né? Então, vamos ver assim, é melhor fazer um parcelamento convencional, se for pensar dessa forma. Se o contribuinte tiver dúvidas sobre a rigidez, né, sobre a validade, né, a legitimidade do crédito tributário, ele tem que avaliar muito bem, né, para poder ver se não vale a pena fazer um parcelamento mesmo. É caso a caso, é análise casuística aí, né? Porque a transação, vamos usar uma linguagem mais simples, é mais forte do que o parcelamento, né? Então, assim, eu acredito que os tribunais não vão permitir discussões de matéria de direito, salvo matéria de ordem pública, porque a própria lei da transação, lá no parágrafo 3º do artigo 12, ela tem uma disposição que diz o seguinte:
a proposta de transação aceita não implica a novação dos créditos por ela abrangidos. Ou seja, se você tem um crédito lá, por exemplo, que está prescrito, e você inclui na transação, isso daí não vai fazer com que ele resgate a sua exigibilidade. É isso que a lei está querendo dizer, de certa forma. Então, tirando prescrição e decadência, que são matérias de ordem pública, matérias de direito, como inconstitucionalidade de norma, ilegalidade de atos, o contribuinte vai ter que ter muito cuidado para poder saber qual é a opção, o melhor caminho aí, tá? E aí, Mônica, eu até chamo a atenção para um fato, né, que a lei de transação, no artigo 16 e seguintes, ela prevê uma modalidade, né, que é a adesão para o contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Eles usam esse termo. Em outras palavras, são teses que estão em discussão nos tribunais e tal. Aí, nessas situações, né, o contribuinte vai poder ter acesso, a depender da força da tese, claro, eles vão considerar a força da tese, se tem súmula da AGU, se tem súmula de STJ ou STF, se tem julgamento com repercussão geral no STF, ou então recurso repetitivo. A própria lei tem um capítulo destinado, né, ao regramento desses créditos que estão em discussão. Ela usa esse termo, disseminada controvérsia jurídica. Vou dar um exemplo. Essa história do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS, por exemplo, que é uma disseminada controvérsia jurídica. Nesse caso daí, o ministro da Economia, né, vai poder conceder melhores condições. E aí, observe que interessante. Por isso que eu falo, né, a lei de transação tributária, ela visa reduzir os litígios, mas, por outro lado, a existência de um litígio pode te trazer melhores condições. Né? É esse ponto que eu queria chamar a atenção. Eu não estou estimulando os contribuintes a questionar o que não tem direito, não. Agora, o contribuinte deve, né, eu entendo que o contribuinte deve, até pela lei, a lei 6.000, a lei de sociedades aberta, de capital aberta, o contribuinte tem um dever de fazer planejamento tributário, ele tem um dever de verificar a rigidez e validade, legitimidade dos créditos que eles estão pagando. Então, assim, a transação tributária, ela visa pôr fim aos litígios, mas, por outro lado, ela considera a existência de controvérsia, ou seja, a existência de litígio, como uma das formas de acesso a melhores condições. Está lá no artigo 16, 17, 18, 19. A própria portaria da PFN também regulamenta isso daí. Por isso que eu falo, ela visa buscar o término dos litígios, mas, por outro lado, a existência de litígio não é ignorado, né? Não é ignorado, é considerado, né? Desde que se trate de uma controvérsia disseminada, né? E aí, só trazendo uma observação, não sei se vocês têm esse hábito, a gente da área jurídica tem o hábito de fazer o seguinte, né? A gente observa, especialmente na seara federal, tá? Que às vezes tem decisão pacífica de Tribunal Superior, STF, por exemplo, decidiu essa questão do ICMS na PIS/COFINS, mas a PFN interpôs o embargo de declaração, que é um recurso que não suspende, nem não interrompe o prazo de nada, nem tem um condão de reverter o julgado, em regra. E aí o que acontece? Já está decidido, mas ele interpõe um recurso protelatório, e a PFN vai lá e fala, não, está em aberto a questão ainda. Inclusive, eles emitem notas, né, para os próprios procuradores ou continuarem no litígio, ou desistirem de recorrer, desistirem de contestar. A AGU e a PFN emitem atos normativos permitindo que os procuradores desistam de recorrer em algumas matérias que estão controvertidas. Mas o que é que a prática mostra? A prática mostra que a PFN, os órgãos fazendários, eles só desistem quando não tem mais jeito, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, o caso da indenização, da incidência do imposto de renda na indenização por danos morais, né? Já existia jurisprudência pacífica e remansosa no STJ de que não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. E aí, mesmo com a jurisprudência pacífica, a Fazenda Nacional continuava a cobrar, inclusive lá no perguntão, né, da Receita Federal, tem aquele perguntão, né, e perguntas e respostas, né, tinha lá o perguntão, e se imposto de renda na indenização por dano moral, eles diziam que incidia, mesmo tendo uma jurisprudência pacífica. Precisou o STJ editar uma súmula prevendo isso daí,
hoje em dia já existe uma súmula, não incide imposto de renda sobre dano moral, para poder a PFN, o Fisco Federal, né, a Administração Tributária Federal, parar de cobrar imposto de renda sobre danos morais. Mas o que eu estou querendo dizer, muitas vezes o contribuinte tem que esperar a edição de uma súmula, e é por isso que os tribunais muitas vezes acabam editando súmulas casuísticas, né, para poder desistir de questionar aquilo. Eles vão até a última instância, eles só desistem quando não tem mais jeito. Mesmo que já tenha jurisprudência pacífica. É isso que eu chamo a atenção aqui. Beleza? Não estou te ouvindo. Acho que seu áudio cortou. Perfeito. Não, perfeito o seu posicionamento. Legal. Então, abrindo a perguntas, ninguém fez pergunta aqui, Mônica, pelo menos que eu esteja vendo. Mônica, posso só fazer uma observação em relação à transação? Né, a lei de transação, no artigo 5º, né, ela veda que alguns créditos específicos sejam incluídos, né, na transação tributária. Quais são esses débitos? As multas de natureza penal, multas impostas em sentença penal condenatória, multas relativas ao Simples Nacional, créditos do regime especial unificado da arrecadação de tributos e contribuições, o Simples Nacional não foi incluído, tá? Uhum. Ela fala lá, enquanto não editada a lei complementar autorizativa. Essa parte final foi porque teve um deputado que lutou, e existe um projeto de lei, o projeto de lei complementar 9 de 2020, que visa incluir os créditos tributários do Simples Nacional na transação. E qual foi a justificativa de o Simples não ter entrado? Porque a gente sabe que o Simples engloba a receita de outros entes, né? De entes estaduais e municipais. Então, assim, a União Federal não teria legitimidade para conceder desconto para créditos do Simples, mas já previu lá, enquanto não é editada a lei complementar, e já existe um projeto de lei complementar, está até avançado, é o projeto de lei complementar 9 de 2020, iniciativa do deputado Marco Bertaioli, de São Paulo. Essa é uma segunda exceção, não pode entrar, Simples Nacional. FGTS também não entra, né? Mas também eles colocam lá no final, enquanto não autorizado pelo seu conselho curador, e também tem uma frente que busca incluir isso daí. E lá no inciso 3º ele fala que envolva devedor quanto mais. Aquele cara que vive enrolando, vive postergando, parcelamento, aí deixa de pagar, entre outros, tal. Devedor quanto mais, não vai fazer jus, só que veja que ele coloca também conforme definido em lei específica, ou seja, depende de regulamentação. Mas que não tem. Que não tem ainda. Que não tem ainda, porque todo mundo está entrando. Enquanto não tiver, em tese, ao menos em tese, esse devedor quanto mais vai fazer jus à inclusão, né, na transação. Uhum. Mas assim, o que já dá para identificar multa de natureza penal não entra, Simples Nacional não entra, e FGTS, isso enquanto não tiver a regulamentação por lei complementar. Está no artigo 5º da lei, tá? É essa observação que eu queria fazer. Ok, Felipe. Tem a Elilton Arimatea está perguntando. Eu acredito que é isso que você respondeu aí. Quais os principais tributos que não entram na transação, né? É esse aí que você acabou de falar, né? Está lá no artigo 4º, perdão, artigo 5º, né? Que fala que é vedada a transação que, aí fala a relação, né? Agora ele está perguntando os que entram. Ele está perguntando aqui, quais os tributos que entram? É que entram, eu li errado. Os que entram no parcelamento, que não sejam do Simples Nacional, né? Não sejam do FGTS, e os tributos municipal e estadual que ainda não tem, não é isso, Felipe? Essa resposta está lá no parágrafo 4º, artigo 1º, né? Ele fala lá que são os créditos tributários não judicializados sob a administração da Receita Federal, inscritos em dívida ativa, né, que já estão, né, sob a custódia da PFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e também no que couber, né, só um detalhe, eu foquei muito na Fazenda Nacional porque é o principal, né, os tributos federais, né, mas também o inciso 3º fala lá, no que couber, a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, que aí elas são cobradas por meio da Procuradoria-Geral da União e a AGU, né, no caso, Procuradoria-Geral Federal. Por exemplo, multa de IBAMA, que são autarquias e fundações públicas federais, também vão poder ser incluídas
na transação tributária, e aí a regulamentação não vai caber a PFN, vai caber a Procuradoria Geral Federal ou a Procuradoria Geral da União, né? E você sabe que a AGU, né, ela tem 3 braços, né? Tem a PFN, que é voltada à cobrança dos tributos federais, mas também tem a Procuradoria Geral Federal, que defende as autarquias, né, e fundações, e também tem a Procuradoria Geral da União. Então, essas outras procuradorias, elas também cobram dívidas ativas não tributárias, por assim dizer, né? São as multas, outras espécies de cobranças, e está previsto aí no parágrafo 4º do artigo 1º, inciso 3º, né? Além dos créditos tributários, existe essa previsão aí, tá? A resposta para a pergunta do colega está no artigo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Transação Tributária. Ok. Mais alguém? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Eu estou satisfeita com sua explanação, Felipe. Muito pertinente, assim, clareou bastante, né? A gente vem discutindo muito. Queria abrir para que as pessoas fizessem suas perguntas, mas, como eu disse a você, contador é tímido, né? Então, está todo mundo tímido, sem querer fazer pergunta. Só a Eliton Arimaté que colocou aqui. Seria bom termos mais para debater. Né? No mais, é isso. Tem alguma coisa a colocar, Felipe? Já partindo para uma questão que não é uma questão técnica de lei, né? É uma questão legislativa, né? Até puxando um pouco para a temática da live, né? A gente observa que essa lei é aplicada à esfera federal, né? E assim, só uma crítica pontual aqui em relação ao nosso estado, o estado de Sergipe, né? O estado de Sergipe, vou mencionar a capital, o município de Aracaju, nem o estado de Sergipe, nem o município de Aracaju possui uma lei própria de transação tributária, tá? E assim, o contribuinte não pode invocar a lei aplicável à esfera federal para os créditos estaduais ou municipais. E aí fica a crítica, né? Eu até tenho alguns amigos procuradores do município, professor Matheus Brito, Ramon Rocha, eu converso muito com eles, e eu até pergunto, quando é que o município, no caso do município, quando é que o município vai criar uma lei de transação tributária e tal? Eu acho que esse momento, né, que a gente vive agora de crise, né, a gente viu aí uma enxurrada de medidas tributárias, além de trabalhistas, né, postergando tributos, reduzindo a alíquota, zerando a alíquota, mas a gente não viu aqui no âmbito local, né, a gente não viu o município de Aracaju, nem o estado de Sergipe, no caso, depende de lei, vai depender do órgão da Assembleia e da Câmara de Vereadores, mas fica a crítica aí, né, para a necessidade dos nossos entes locais, né, criarem a transação para viabilizar a negociação em âmbito municipal e estadual, né, até porque vai ter uma série de empresas, a maior parte das empresas vão passar por grave crise aí. E assim, a transação tributária pode ser bom para o fisco também, né? Pode ser bom para o fisco também, preservar empregos, preservar até a arrecadação corrente, né? Salvando as empresas, você vai ter arrecadação no longo prazo, entendeu? Então, assim, é uma crítica que se faz aí, né? Fica aí o pedido para os deputados e vereadores, né? Para que joguem isso, né? A gente não viu em âmbito estadual nem municipal a instituição da transação tributária. E você não pode usar a lei federal para âmbito local, né? Exatamente. Inclusive, ontem eu tive uma situação aqui de um cliente, ele tinha um valor, vamos supor assim, eu não vou falar o valor, mas ele tinha, sei lá, ele estava disposto a entregar 70% do valor para, no caso era o município, e aí ele me perguntou, olha, se eu pagar 70%, o município libera o resto, como se fosse um acordo, né? Eu sei. Não sabe que tudo, para o agente público, tudo depende de lei, de autorização de lei. Isso. Aí eu falei para ele, olha, infelizmente, o município de Aracaju não tem nenhum parcelamento especial em andamento, né, não tem nenhum desconto especial em andamento, e também não tem uma lei que prevê a transação tributária. Então, assim, se tivesse, o município já estaria arrecadando ali 70% do valor do crédito, mas como não tem, é um exemplo de como também pode beneficiar os fiscos municipais e locais. Então, assim, eu entendo que a hora é oportuna, né, para que a gente possa criar aqui em âmbito local. A gente sabe que, historicamente, né,
os entes municipais e estaduais, eles tendem a seguir o federal, né? A gente, como a transação tributária nunca tinha sido instituída, quem sabe agora, né? Nesse momento, né? Algum político aí apresenta um projeto de lei nesse sentido. E que seja algo, né, Felipe, que possibilite o empresário pagar, porque a transação tributária, da forma que está, essa por adesão, Alguém aconteceu aí, que eu não sei o que foi. Tem uma bugada aí no microfone. Tem uma bugada aí. Então, que seja algo que facilite, que é como você disse, que gere emprego, que as pessoas possam pagar, porque as pessoas não querem fechar a sua empresa. Não, né? Por exemplo, agora mesmo, muitos clientes queriam fazer essa adesão. Vai ter desconto disso, vai ter desconto daquilo. Quando vê que não tem como pagar. Porque ou ele fica pagando. Esse primeiro edital mostrou isso, né? Exatamente. E eu acredito que não teve, pelo menos lá na nossa empresa, não teve essa adesão toda. Eu só fiz para 2 clientes, porque qual era a vantagem, né? Aí um disse, e foi estendido para a pessoa física também, até as pessoas físicas que eu tenho cliente que, principalmente quem trabalha em várias, né, empresas, aí quando vai juntar quando junta o rendimento, fica aquele valor estúpido e a pessoa não se preparou para pagar, fica devendo e é uma bola de neve. Aí diz, eu queria pagar, mas sem desconto eu não tenho como pagar, porque vai ficar muito grande a parcela lá em cima, então não era melhor receber, ou seja, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar lá endividada, o Estado não vai receber e fica esse caos. Eu acredito que... Vai deixar de ter uma fonte de arrecadação, vai deixar de gerar empregos. Gerar emprego, Para de pensar só no imediatismo, no momento ali. Sem contar, né, Felipe, que a multa do tributo, quando você passa determinado tempo, ele fica maior do que o valor principal. Então, poxa, poderia fazer isso. Vamos isentar todo mundo de pagar? Não acho que seja isso. Mas, assim, vamos reduzir multas, vamos reduzir juros para que as pessoas paguem. E aí elas possam comprar, elas possam ficar... acessar o mercado, porque elas ficam sem conseguir acessar o mercado, porque estão lá suja, né? Vamos dizer assim. Certidão, hoje em dia, não faz... Certidão não tem. Então, repare, né? Eu espero que com essa, apesar de... Alguns setores que a ausência de certidão fica mais drástica ainda. Né? Mais drástica ainda. Então, não tem como a pessoa trabalhar, né? Tem que fechar as portas mesmo. Aí menos emprego, menos tudo. E só em relação ao crédito tributário, né, se você observar, a lei ela veda a redução do crédito do montante principal, ou seja, do imposto, do tributo em si. Né? Isso. Vai calcar mais nos juros e multas. Pode chegar a 70%, como a gente viu, né? E parcela de até 145, 12 anos. Né? Mas veio a PFN, por exemplo, nesse primeiro edital, e não conceder essas condições. Então, complicado. E não incluiu todos, né? Só algumas pessoas que podem aderir, né? As pessoas optantes não, débitos do Simples não podem entrar. Então, assim, é difícil de você... Ô, Mônica, eu sei que a gente já está finalizando aí, já está fechando uma hora, mas só uma outra crítica em relação à publicidade dessas transações. Também, perfeito. A gente que fica fazendo comercial, né? Nós, contadores, fazendo comercial, acredito que vocês também, para isso, para aquilo. Não tem. Não, eu estou falando a publicidade, estou dizendo assim, dessas transações realizadas de forma individual, né, no caso, né? Da forma, sim. O pedido fiscal mesmo, né? Se você for olhar lá o CTN, o parágrafo 3º do artigo 198, ele traz 3 exceções em relação ao sigilo fiscal. Representação fiscal para fins penais é quando o contribuinte, além de receber um auto de infração, ele também vai criminalmente, né, por crime contra o auto. Inscrições em dívida ativa, né, e parcelamento ou moratória. O CTN só traz essas 3 previsões. Eu entendo que o legislador deveria incluir a 4ª, transação tributária. A lei de transação fala em transparência, fala que vai ser publicado e tal, mas eu acredito que o CTN deveria incluir aí um 4º inciso no parágrafo 3º do artigo 198, ampliando uma exceção ao sigilo fiscal para as transações tributárias, porque aí
sabe como é, né? Para evitar aqueles beneficiamentos direcionados, né? Como é que você vai fazer? Entendi. Transparência, mas quem garante que essa transparência vai ser tão evidente assim, entendeu? Então, Verdade, não está englobada no sigilo fiscal, né? É verdade. 98 tem três hipóteses que não incluem transação. Verdade. Ivânia, crítica, né, que a gente faz, né? Ivânia, obrigada por sua participação, Ivânia Alves. Ela está aqui dizendo que essa foi a maior queixa por parte dos empresários locais, não ter nenhuma medida no sentido, né, para prefeitura, Estado, não teve Isso. nada. Pelo contrário, né, a gente está vendo, o Estado aumentou taxas, né, o Estado de Sergipe, a gente viu aí na comissão da OAB, o pessoal indignado, porque o Estado, além de não conceder melhores condições, ainda aumentou algumas taxas. Difícil, né? Mas agora vai ter que tomar alguma medida, não tem como, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia. Pois é. Vamos ver tem empresa que vai sofrer mais do que outras, né? Umas vão sofrer muito mais do que outras, algumas não vão ter como abrir as portas. Pois é. Aqui em Aracaju, a gente só tem uma vara de recuperação judicial de empresas. É a 14ª vara civil. Eu imagino que essa vara vai ficar atolada. A gente tem uma vara para a capital inteira. E aí, assim, eu imagino que vai ficar atoladíssima, né? E, assim, mais um dos motivos para as autoridades locais, né, buscarem, né, a instituição da transação tributária em âmbito local. De repente, até o CRC encampar uma frente nesse sentido. Mas depende muito do processo legislativo, depende de lei, né? Então, assim, depende dos políticos. Bem, estamos... Mais alguma coisa, Felipe? Dá para a gente falar aqui. Passa rápido, né? Essa uma hora passa rápido, né? E o tempo está passando rápido mesmo. Priscila vai dar alguns avisos aqui para a gente, antes de encerrarmos. Priscila, você com a palavra, Priscila. Opa, acho que está mudo o microfone. Priscila? Bem, enquanto Priscila não vem, vou dar uns avisozinhos aqui. Gente, o CRC, o CFC também, nosso CRC aqui, toda terça e toda quinta, a gente tem lives. No próximo dia 28, nós teremos uma live sobre os maiores erros do imposto de renda. Provavelmente, não tem ainda o palestrante confirmado, provavelmente vai ser, né, Nilson Lima, como sempre, mas ainda não foi confirmado. E no dia 30/4, a gente tem uma live sobre educação financeira. Assim, acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente lá no site, para vocês ficarem, não perderem essas oportunidades, né? Não sei, Priscila não apareceu aqui, deixa eu ver o que Priscila tem a dizer. Priscila não apareceu. Gil, você tem alguma coisa, Gil, a falar aí? Então, eu acho que deve ter caído a conexão dela. Ah, tá. Certo? Na verdade, amanhã estaremos tendo uma live pelo YouTube, junto com a Alterdata, certo? Em comemoração ao dia do... Olha lá aí, pronto, com a palavra, Pri. Ao vivo tem dessas coisas. Verdade. Na hora que eu liguei o microfone, ela parou. Para convidar todo mundo para participar da live com o Ladimi, que é presidente da Alterdata. Vai ser amanhã. Ele vai falar sobre empreendedorismo contábil e como a gente atravessar toda essa fase, né? Vai falar de tecnologia que a gente pode usar, as ferramentas que a gente tem disponíveis aí no mercado. E vai ser bem bacana, principalmente para quem está tendo muita dificuldade de trabalhar em home office. Vai ser amanhã às 16 horas. Lá no perfil, tanto do Instagram do CRC quanto do CRC Jovem, tem um link para participar, vai ser uma live no YouTube, tá? E também, vai ter o sorteio de um livro, que foi o próprio Ladimi que escreveu, e para participar do sorteio do livro, precisa convidar a mim no Instagram do CRC Jovem, é só comentar foto da live e já vai estar participando do sorteio, tá?
Muito bem. Lucas, aqui, Gil, Lucas Santos da Conceição. Qual é o endereço do Instagram? Seria bom colocarmos aqui, né, para o pessoal acessar nosso Instagram. Como é? Lucas, perguntando qual o endereço do Instagram. Arroba CRCSE. Eu posso colocar aqui, não é, Gil? Eu posso colocar aqui, né? Coloca aí no chat. Pronto. E o do Obrigado. Instagram Jovem, RCSE. Certo. Vamos agradecer aqui a Felipe pela... Valeu mesmo. Felipe, olha... Espero que tenham entendido, que eu não tenha falado juridiquês. Como é? Espero que eu não tenha falado muito juridiquês. Não, foi tranquilo. Pelo menos, né, eu gostei, né, pessoal? Nessa essa questão, essa confusão que a gente fazia entre transação e se transação é um parcelamento, se não é, essa confusão que a gente fazia. Hoje não vamos fazer mais, né? A partir de agora não vamos fazer mais. E ver se nossos entes aí, né, Estado, Prefeitura, se de repente regulamentam aí alguma coisa para facilitar para esses contribuintes que querem pagar suas dívidas, porque tem muita gente querendo pagar, mas a dívida se torna um tamanho tão grande, com multas, com tantos juros, que fica impagável, vamos dizer assim. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada mesmo. Sempre que a gente chama, você está disponível com esse sorriso. Muito obrigada mesmo, viu? Você vê que o diálogo contador, advogado, a gente vê, né, nós dois na prática, a gente vê que a gente, dialogando, a gente consegue entender melhor, né, o fenômeno tributário, né, e assim, não é querendo puxar saco de vocês, não, mas é muito importante essa parceria, né, advocacia tributária e contador. Um complementa o outro, não adianta, um complementa o outro, eu digo sempre. Vai ter momentos que um precisa do outro, não tem jeito, é sempre, entendeu? Perfeito. Que possamos, né, levar longe essa parceria. Muito obrigada, Felipe. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, Felipe. Gente,